A teoria da morte de Marilyn Monroe. Ela realmente se suicidou ou foi assassinada? Em 5 de agosto de 1962 foi noticiada a morte da atriz. E até então a causa da morte era suicídio. Só que as coisas estavam estranhas demais para ser um suicídio. Pessoas próximas a ela disseram que seria muito estranho ela ter se suicidado porque ela estava se sentindo ótima. Ela estava em uma ótima fase da vida dela, fechando muitos contratos, fazendo muitos filmes, coisa que ela amava fazer. Inclusive, ela estava voltando também com o ex-namorado dela, que ela era apaixonada, e ganhando rios de dinheiro. Fora que a cena do crime em que ela se encontrava estava muito estranha, como se tivesse sido friamente calculada para parecer um suicídio. Essa era a cena do crime. O primeiro ponto muito estranho era que ela estava deitada na cama serena, como se ela estivesse dormindo. E detalhe, ela se tomando cerca de 40 comprimidos de calmante um seguido do outro. Só que o médico disse que qualquer um que ingerisse tudo isso teria uma overdose muito grande, ia vomitar muito e também iria se contorcer de dor. Então, o corpo não devia estar tão sereno assim, provavelmente ela devia estar toda contorcida. Fora que, de tanto calmante, ela deveria ter vomitado muito também, porque isso faria muito mal, e não tinha nenhum resquício de vômito pelo quarto. Ela foi encontrada no quarto, trancada. Todos os resquícios do remédio estavam tudo jogados no chão, meio que arrumadinho, sabe? Ela estava sem roupa, só com uma coberta em cima dela. E na mão dela, ela segurava um telefone. Só que detalhe, o diário dela que ela levava pra todo lugar e sempre escrevia sobre coisas que ela estava passando, tinha desaparecido e nunca foi encontrado. E todos os registros telefônicos sumiram. Ela foi encontrada nesse estado pela governanta dela à meia-noite. Porém, a polícia só foi acionada às 4h25 da manhã. Por que tanto tempo depois? Fora que na autópsia não conseguia identificar nenhum tipo de resquício do remédio. E o remédio tinha uma tinta amarela que devia ficar no estômago se ela tivesse tomado tanto. O corpo da atriz foi encontrado pela governanta dela, a Eunice, que logo depois chamou o psiquiatra da Marilyn, o Ralph. Só que tudo começou a ficar muito estranho, porque os dois se contradiziam o tempo todo nos depoimentos. Porque eles afirmavam que tinham encontrado ela à meia-noite. Só que em vez de ligar pra polícia, resolveram primeiro ligar pro lugar em que ela trabalhava, pro estúdio em que ela trabalhava, pra avisar da morte dela. Então a polícia teria sido avisada às 4h25 da manhã. Horas depois. Só que ela começou a se contradizer, dizendo que ela viu uma fachada de luz acesa no quarto da Marilyn às 3 da manhã. E tava tudo muito quieto, então ela achou estranho e chamou o psiquiatra. E eles arrombaram a porta às 3h50 da manhã. E o caso chamou tanta atenção da mídia, porque tava tão estranho, que foi tudo reexaminado em 1982. E depois de 3 meses e meio, eles simplesmente pararam com tudo sem explicação nenhuma. E aí disseram que realmente foi suicídio. Mas assim, do nada. Um dos principais suspeitos do suposto de Marilyn Monroe foi o John Kennedy, no caso, na época, era o presidente dos Estados Unidos. Rolavam boatos de que ele e a Marilyn estavam tendo um caso, e detalhe, ele era casado. Ele na época era casado com o Jack Kennedy. A galera começou a suspeitar porque depois que ele foi comemorar o aniversário de 45 anos no Madison Square Garden, a Marilyn resolveu se apresentar em homenagem a ele. Então ela cantou Parabéns pra Você de uma forma super romântica e sedutora. O jeito Marilyn. Fora que com o tempo começaram a ver que a Jack já não aparecia mais tanto nos eventos em que o John ia. Fora que a Marilyn enviou também pro John um Rolex com uma coisa gravada atrás, que dizia, com amor, como sempre, de sua Marilyn. E assim que ele recebeu, ele mandou se livrarem daquilo. Conta também que eles foram apresentados em uma noite em um jantar por Frank Sinatra. Ele apresentou os dois e o John ficou encantado pela Marilyn, então chamou a Marilyn pra uma festa na casa dele sem a Jack. Em um certo momento do romance dos dois, em que já estava bem avançado, a Marilyn simplesmente resolveu ligar pra Jack, que era esposa do John, e contar pra ela que eles estavam tendo um caso e que em breve ela seria a futura primeira-dama. E Jack tratou isso com uma certa indiferença, até porque ela já sabia que ela era extremamente traída por John. Inclusive, ela ainda falou pra Marilyn que você vai passar por tudo isso que eu tô passando. Como tava pegando muito mal pro John, ele resolveu ligar pro seu irmão Robert e pedir pra ele acabar com isso. Supostamente acabar com a Marilyn. Só que o Robert começou a se envolver com a Marilyn e se apaixonou por ela. E o que concretiza esse romance foi uma carta escrita pela irmã deles, destinada a Marilyn, em que ela dizia, saiba que você e o Bob são a nova moda. Nós todos achamos que você deveria vir com ele quando ele voltar do leste. E por conta de todo esse envolvimento, ela ficou sabendo de muita coisa da Casa Branca. Coisas que supostamente acabariam com eles. Chegou um determinado momento que ela percebeu que, na verdade, ela não ia ser assumida por nenhum dos dois. Então ela começou a se sentir usada. Porque eles não iriam largar as mulheres pra ficar com ela. Até porque ela tinha se divorciado pelo menos 3 vezes antes de começar esse romance. E isso não era muito bem visto na época. Fora que ela era atriz de Hollywood, enfim, não queriam. Então ela pegou, deu a louca e ameaçou expor tudo o que ela já tinha ouvido na cama com eles. Tudo. Tinha envolvimento com assassinato, com roubo, com um monte de coisa babada da família. Então ela falou que ela ia convocar uma coletiva de imprensa e contar tudo, desde o envolvimento que ela teve com os dois até todos os segredos.
E por isso, eles foram os maiores suspeitos do assassinato dela. Até porque antes dela pegar e fazer aquilo que ela tinha prometido fazer, ela foi encontrada morta. Fora que dizem ter visto Bob e outros mais 2 homens cheios de maletas pretas saindo da casa dela na tarde anterior à sua morte. Dizem também que a Marilyn foi ameaçada. Em um jantar que estava acontecendo em que tinha Frank Sinatra, que foi o cara que apresentou a Marilyn pro John Kennedy, e o mafioso Sam Giancana, armaram para que ela fosse estuprada por garotos de programa. Inclusive, eles gravaram e fotografaram tudo. E ainda ameaçaram ela dizendo que se ela não se afastasse dos Kennedys, eles iriam divulgar todos esses arquivos. Fora que também dizem que ela teve um caso com esse Sam Giancana. Inclusive, a máfia dele conseguiu o primeiro papel da vida dela, do primeiro trabalho dela, e que depois ela terminou com ele, enfim, deixou ele. E dizem que ele não aceitou muito bem. A história é realmente cheia de mistério, cheia de gente, cada hora parece uma pessoa diferente, um caso diferente, mas agora me digam vocês, o que vocês acham em relação a isso? E se você souber de mais alguma coisa em relação a toda essa história, deixem nos comentários pra gente saber.